Oi, gente, meu nome é Silviane Finegger e esse é o podcast Mancada Minha, um programa onde vocês vão ouvir histórias de mancadas, constrangimentos e outras situações difíceis. Oi, gente, episódio 97, rumo ao episódio 100, tô animada. Vamos que vamos. Um beijo para Divinópolis, Amsterdã, muitos ouvintes em Amsterdã, Fortaleza, Monique de Macaé, super fã, obrigada, querida, por tanto carinho. Muitos ouvintes que me escutam em viagens de carro ou de avião, o tempo passa mais rápido. Se vocês forem pegos sorrindo, contem que é o podcast Mancada Minha. Cutuca o coleguinha do lado do avião e fala: sabe o que eu tô rindo? É o podcast Mancada Minha, conhece? Me ajuda a divulgar, gente, vamos! Momento Tum-Tum. Eu assisti a uma série que chama Nemesis. Eu acho que é esse nome mesmo, tá, Léo? Não debocha não, porque esse não tem pronúncia em inglês, não. Tá escrito lá, Nemesis. Eu não tô entendendo nada. Eu dei play só pra passar quando uma série que eu tô vendo acaba de madrugada, eu não gosto de ficar procurando, porque aí eu já tô sonolenta e aí esse negócio de procurar me desperta. Então eu clico na primeira que tiver pra continuar rumo ao soninho, né? E não ficar sozinha com meus pensamentos, claro. Que eles me detestam e eu detesto eles. Os de madrugada, né? Que de dia eu penso muita besteira, muita coisa engraçada. Aí essa série, Nemesis, é uma série igual a todas as séries de polícia e ladrão. É impressionante que depois de assistir tanta coisa, vai ficando tudo meio igual, né? Um policial obcecado por um ladrão genial, sempre, né? O policial é obcecado, ele tem outros casos, mas ele fica parado naquele, normalmente envolve uma vingança, e o policial está sempre obcecado com esse ladrão de QI alto que faz roubos astronômicos, ladrão viciado em adrenalina, de roubar, e o policial é sempre cheio de trauma e problema psicológico. Pode notar que todo policial de série, ele tem problema com a família, problema com o alcoolismo, ou problema com droga, ou os três juntos. E normalmente por ser obcecado, a mulher dele ameaça a abandonar ele, ou então ele tem um filho problemático que precisaria de mais atenção, mas ele não consegue dar. Isso aí normalmente é quando é uma policial mulher. Quando é policial mulher e ela está obcecada num caso, o filho começa a dar problema e ela fica dividida entre a carreira e a maternidade. Nunca deixam a mulher ser profissional em paz. A mulher tem que sempre escolher o casamento, o filho ou a profissão. E esse policial aqui dessa série é igual a todos. Problemático, com essas ameaças todas, e ele fica ferrando com a própria vida atrás do ladrão que ele é obcecado. Impressionante, né? É sempre igual, podem reparar, mas prende, né? Fora que assim, tiro, porrada e bomba o tempo todo, uma sangueira. Quem não gostar de negócio violento é tiro, minha filha. É cada arma que explode o coleguinha. E muita gente bonita, muita roupa bonita. Gente, o figurinista dessa série tá de parabéns, porque também, né, vestir gente bonita é fácil. E o figurinista deitou e rolou. Só roupa linda na série. Eu amei os looks. E aí eu terminei, amei, vale o play, podem ver, porque é bem surpreendente. E agora eu vou partir para a segunda temporada de Seus Amigos e Vizinhos na Apple TV. Já me recomendaram, mas eu já estava vendo, porque eu sou a doida da série. Me deixa. Ah, beleza então. Eu vou falar da minha mancada agora, mas depois da minha mancada vocês fiquem. Depois da minha mancada homérica, aliás. E é recente, quentinha. Tem a mancada da Clarissa do podcast História de Faxineira depois da minha. Apoiadora querida desse podcast. Então vocês fiquem para escutar a mancada dela também. Que coisa boa! E a mancada de hoje é sobre tentar juntar pessoas com interesses em comum. Mas isso é um assunto muito relevante. Não é o caso desse podcast. Gente, essa mancada é quentinha. Se encostar a mão nela, tá morninha ainda. Minha cara ainda tá queimando. Tive um convite do jeitinho que eu gosto
bem fresquinho, bem gostosinho, bem sei que lá. Um convite para uma noite de degustação de uma bebida famosa, com um jantar super charmoso japonês. Era noite de lua cheia, então tinha a ver esse jantar e essa degustação dessa bebida ser na noite de lua cheia. Super frio, gente, estava 13 graus. Quem acha 13 graus não é nada, vocês aí da Europa, de outros países que tem realmente frio, vão rir de mim, mas pra gente é frio paca. Não me humilhem. No Brasil isso é muito frio. E eu amo, né? Nós fomos convidados para a degustação dessa bebida, eu, o Léo e minha cunhada, a namorada dela, mais um casal de amigos, e fui toda feliz, né? Programinha de inverno, lua cheia. Nossa, o que eu puder usar uma botinha, meu filho, uma meia calça, uma boina, um cachecol, tô eu lá, me achando, tô em casa. Fui toda feliz. E a minha cunhada estava me contando que conheceu essa bebida, que a gente foi fazer a degustação e o lançamento, ela conheceu essa bebida nos Estados Unidos durante um MBA que ela fez lá. E ela é mega empolgada com essa bebida, ela amou essa bebida nos Estados Unidos. Ela e os colegas beberam durante todos os meses que ela ficou estudando lá. E eles vieram para o Brasil, criaram até um grupo de WhatsApp para quem conseguisse comprar a bebida, mandava para o outro, comprava para o outro. Então, assim, ela voltou realmente encantada e os colegas dela também. Aí, a certa altura da festa, essa festa da degustação, o gerente, diretor de marketing, sei lá, a pessoa responsável pelo marketing, pegou o microfone para saudar os convidados, se apresentar e falar umas palavras. E o que ele contou foi que quando ele estudou nos Estados Unidos, ele ficou apaixonado por essa bebida e quando ele chegou no Brasil, o que ele só fazia era procurar essa bebida. E quando ele foi convidado para ser representante aqui no Brasil, ele disse que foi o dia mais feliz da vida dele. Eu fiquei até olhando, falei, tem certeza, amigo, você vai falar isso? Não tem nada mais importante, mas ele mandou essa, foi o dia mais feliz da minha vida, o dia que eu fui convidado para representar essa bebida. Porque eu amo, porque é minha bebida favorita. Eu falei, gente, a história dele é igualzinha à sua. Cutuquei minha cunhada. Falei, igualzinha a sua, ele também conheceu nos Estados Unidos, colocou a bebida, gente, que legal! E ela super empolgada, foi isso que aconteceu comigo, ela falando, né, entre nós duas. E o cara falando lá no microfone. Aí, beleza, ele fez a apresentação dele, falou rapidamente e deu o ok pra gente curtir a noite e agradeceu nossa presença e tal, e beleza. E assim o fizemos, porque esse é o nosso departamento. Curti a noite. Obrigada de nada, agora eu vou curtir. Estamos bebendo, degustando, jantando, não sei o quê. Silvinha fazendo as coisinhas de Silvinha dela, do jeito que ela gosta. E lá pelas tantas da festa, as pessoas começaram a se despedir e a gente estava com a anfitriã da festa na nossa mesa, que era diretora de marketing de uma outra coisa grande aí. Aí, esse cara do marketing da bebida foi lá na mesa despedir dela. E aí ele chegou já falando, olha, tô morrendo de pressa, vou sair a francesa rapidamente, tudo lindo, obrigada, tudo ótimo, você fica aqui daqui pra frente, tranquilo pra você? Ela, claro, meu querido, muito obrigada, eu que agradeço. O cara passou atrás de mim e a minha mãe, que habita em mim, Ih, rapaz. eu tô ficando cada dia mais parecida com ela. E quanto mais eu falo dela, mais parecida. Eu estou me tornando minha mãe, gente. E isso quer dizer o quê? É conteúdo pro podcast pro resto da minha vida. Mas que bom! Porque minha mãe já é um podcast em pessoa. Era. Eu serei-vos. Aí que é o problema, né? O que eu fiz na hora que o cara passou atrás de mim? Eu, blau. Olha só que coincidência, falei com ele. A gente ouviu as palavras que você falou e, por coincidência, minha cunhada tem exatamente a mesma história que você. Minha cunhada estava em pé, eu estava sentada. Ele olhou para ela e falou assim, é mesmo? Ela falou assim, sim, eu também morei fora, conheci a bebida fora e começou.
não sei o que, não sei o que. Já sacou o celular e já deu aquela rabiscada com o dedo pra cima do celular e já começou a scrollar foto, não sei o que, mostrar pra ele, contando, toda animada. E eu, assim, toda orgulhosa que eu tinha feito um match de fãs da bebida com o diretor de marketing da bebida e ele ia achar aquilo incrível e quem sabe assim transformar a vida da minha cunhada num documentário, Que viagem é essa, velho? sabe? Perdidos pelo mundo, apaixonados pela tal bebida. Já criei a campanha toda na minha cabeça, minha cunhada falando: Eu também morei fora. E quando eu morei fora, estava estudando, eu conheci essa bebida e me apaixonei imediatamente. já imaginei a campanha, sabe? Dela contando, dela bebendo, dela lá, corta para o cenário, ela lá nos Estados Unidos com os colegas bebendo nas noites de estudos. E eu já imaginei a campanha pronta, imaginei que ia assim, dar um match de marketing, um case incrível para a campanha. Aí imaginei mil coisas, que eles iam ficar amigos, que ela ia ganhar a bebida para o resto da vida, ilimitado. Para de ser doida! Imaginei mil possibilidades. Misturou otimismo com bebida na cabeça, com o espírito da minha mãe, um bocado de inconveniência, porque o cara tinha falado que estava com pressa. É verdade. Misturou tudo e a minha expectativa foi virando um balão. Nisso o cara agradeceu a todos novamente, apertou a mão da minha cunhada e foi embora. Quando ele saiu, a minha amiga anfitriã da festa falou assim para mim: Ó, Silvia, deixa eu te falar uma coisa. Esse cara que saiu aqui, ele não é o diretor de marketing da bebida, não. Ele é o diretor de marketing do local que a gente está fazendo o evento. Ele está nos recebendo para o evento. O diretor de marketing da bebida, que você ouviu falando, contando a história que conheceu a bebida no exterior, é aquele lá. Quando eu olhei, cara, a skin do cara era igualzinho. Que tristeza. Por que ninguém me avisa antes? Por que os caras são iguais? Por que os caras são todos iguais? Eles têm a mesma barba, o mesmo cabelo pretinho, mesma barba com cavanhaque, a mesma camisa, a mesma calça, botinha preta, camisa preta, calça cinza, botinha preta, o mesmo cabelo, mesma barba. Por quê, senhor? Por quê? É só para me fuder mesmo, para eu cair na cilada, na armadilha. Quando ela falou isso, eu e minha cunhada olhando, falando: não, não. Você contou sua vida toda pro cara. Eu mostrei foto. Não é possível. Você tá criando conteúdo pro seu podcast. Só pode, que você não fez um negócio desse comigo. Eu falei: olha pro cara. Ele é igual. Não é possível. Eu não tô acreditando. E a gente explodiu de risada na mesa. E uns me acusavam de ser igual minha mãe. Uns me acusavam. E aí já estavam me chamando, ô mancada minha. Me chamando pelo nome do podcast. E a gente riu muito. E as meninas ainda foram no banheiro rir mais. E voltaram de lá dando gargalhada, escorando nas paredes de rir. E voltaram, acabaram com a minha raça. E eu não parei por aí, não. Daí a pouco, eu vi o cara vindo de novo, eu falei: agora é ele, peraí que eu vou chamar ele, a mesa inteira. Não chama, é o mesmo cara. Eu falei: não, gente, vocês estão de sacanagem, esse não é agora o diretor de marketing da bebida, não, todo mundo: não, é o mesmo cara que falou que estava indo embora. Você vai confundir de novo, ele vai chamar a polícia, vai te acusar de assédio moral, você vai ser presa. Para, não tenta mais nada por hoje, pelo amor de Deus. É lamentável. A história é a seguinte: saí da mesa um pouco para cumprimentar outras pessoas e quando eu voltei, a Silvia me falou: Thalita, esse é o fulano. Como eu já sabia da história e queria compartilhar minha história com ele também, eu já prontamente peguei meu celular, comecei a mostrar as fotos. Já contei a minha história de vida basicamente inteira, né? Eu sou muito falante, muito comunicativa e ainda já tinha tomado algumas cervejinhas de alto teor alcoólico e estava todo mundo ali na festa, entusiasmado. Eu fiz um pitch de 5 minutos para o cara sobre a história que eu queria contar para ele. E aí, de repente, eu fui vendo todo mundo ficando em silêncio, ele muito educado, rendeu a conversa, né? E aí eu fui vendo todo mundo ficando em silêncio e falei: tem alguma coisa estranha aqui.
Nisso alguém me interrompeu e falou, o fulano, ele precisa ir embora. Eu falei, desculpa, eu tô tomando seu tempo, mas um prazer em conhecer, que bom, né? Temos histórias super parecidas, muito bom encontrar alguém assim como a gente, um grande abraço, boa noite. E aí eu olhei para a cara de todo mundo, estava todo mundo com um semblante estranho, e o Léo falou assim, não contente em fazer as próprias mancadas, a Silvia acabou de te fazer dar uma. Falei, o que aconteceu? Ele falou, esse não é o cara. Ela confundiu as pessoas, ela te apresentou o cara errado, esse não é o cara com quem que você tem que falar. Bom, na hora que a gente fez, é o que a gente sempre faz. Gargalhamos de nós mesmos, falei, não acredito nisso, né? A Silvia, ela dá mancada atrás de mancada, então a gente já está acostumado, ninguém se ofende, ninguém fica com raiva de ninguém, né? Vai dar uma boa história para o podcast, como sempre. E aí ficamos ainda conversando sobre o assunto, gargalhando de nós mesmas, né? Nos perguntando o que tinha acontecido, como que isso aconteceu para variar, como que a gente deu mais uma mancada. E fomos ao banheiro conversando ainda sobre o assunto, efusivamente. Chegando lá, não percebemos quem estava dentro da cabine e sai logo em seguida a esposa do cara. Mais um pouco de constrangimento. Tava ruim. Agora parece que piorou. Aí você pensa que acabou, né? Mas não acabou. Já tínhamos mudado de assunto, de volta para a mesa, já conversando sobre outras coisas. A Silvia fala, agora sim, é aquele o cara certo. Aponta para ele e me mostra. Nessa hora, ninguém se fez de rogado, todo mundo virou a cadeira ao mesmo tempo, ninguém disfarçou, todo mundo virou a cabeça para ver quem que era o cara. Eu só vi o Léo colocando a mão no rosto e falando assim, Silvia, pelo amor de Deus, esse é o mesmo cara. É complicado. E a gente tava numa inconveniência que quando eu saio com a minha cunhada e com a namorada dela, a gente fica numa inconveniência que a gente ri tanto. A gente sempre faz uma inconveniência. Ou a gente ri muito, sempre acontece uma merda pra gente rir depois. E essa foi mais uma, e essa tá quentinha, acabou de sair. E eu fico achando que eu não vou ter mais o que contar nesse podcast. Meu Deus, é só a gente sair junto de novo, viu, gente? Por favor, temos evento de novo em breve. E esse é de vinhos e espumantes, eu não quero nem ser eu. Eu tô fora! Então tá, tô rindo até agora, mas é meio de nervoso, minha mão tá meio suando. Eu. Então fique com a mancada da Clarissa. Um beijo, gente. Ei, Silvia. Ei, Mancaders. Aqui é a Clarissa do História de Faxineira. Então, hoje a mancada não é sobre faxina, mas isso aconteceu há alguns anos atrás, quando eu ainda morava no Brasil, e foi um dos meus primeiros empregos. Eu fui trabalhar nessa época numa locadora de vídeo. Sim, gente, uma videolocadora, olha só. Eu dando spoiler aí da minha idade, né? Faz tempo. Enfim, o dono dessa locadora, ele trabalhava com meu pai numa empresa e ele estava saindo dessa empresa e montando a locadora. Então, era uma pessoa que eu já conhecia de eventos da empresa, conhecia ele, a esposa, os filhos, né? Então, assim, ele também já me conhecia um pouco e tal. Então, assim, a gente não era íntimo, mas a gente se conhecia. Na primeira semana que eu estava lá trabalhando, um dia eu estava lá com a gerente, né, ela me passando o trabalho, me mostrando o que eu tinha que fazer, como mexer no sistema. E aí, ele passou por nós e falou assim, tô indo ali tomar um café. Que aí, Clarissa, aceita um café? Foi assim que ele falou, aceita um café, Clarissa? Eu falei, aceito. Gente, e fui com ele na lanchonete tomar um café. Contando assim, parece ridículo, né? E aí eu fui, mas na mesma hora, sabe assim, na mesma hora que você aceita, você fala, gente, o que eu fiz? Sei que eu fui seguindo ele pra lanchonete, aí chegou na lanchonete, ele pediu um café, perguntou o que eu queria, eu falei um suco de laranja, nessa época eu não era adepta de café, e aí ficou aquele clima esquisito, sabe? Uma falta de... Não tinha o menor sentido eu ter aceito tomar um café com ele, gente, zero, nada a ver. E aí eu sei que eu sentei com ele assim na bancada da lanchonete e aí ele meio que tentou ali conversar alguma coisa e aí ele,
e aí, o que você tá achando, né, do trabalho? E eu meio que, nossa, é a primeira semana, eu não tenho nem nada pra falar. Aí eu, muito bom, né? Muito legal os filmes, né? Gente, ficou uma conversa tão sem sentido. E aí teve uma hora que ele começou a falar os filmes que ele estava comprando, né? E eu, nossa, que legal. Gente, sem o menor assunto, sem a menor intimidade, a maior mancada da minha vida. Eu lembro de ter ficado tão desconcertada que na hora que, antes de acabar o café, ele falou assim, eu tô indo na outra locadora lá que eu tô abrindo, então a gente se vê mais tarde. Aí meio que despediu de mim, né? Falou, tipo, vai embora, minha filha, trabalhar. Eu voltei pra locadora tão sem graça. E assim, a gerente ficou me olhando com uma cara, tipo, minha filha, eu trabalho aqui há anos, nunca foi tomar café com o chefe. E eu não tinha essa intimidade pra tomar café com o chefe. Gente, uma situação super constrangedora. Sei que a partir dali, ele nunca mais falou, tô indo tomar um café e chamou, sabe? Ele sempre falava, tô indo ali, gente, daqui a pouco eu volto. Foi bom que ele aprendeu a não convidar, né? Ufa! Enfim, essa foi a mancada. Mas, quer saber mais história de mancada que eu também passo na faxina? Vai lá ouvir História de Faxineira. Ai, gente, beijo pra vocês. Então é isso, pessoal. Brigadão por ter ouvido mais esse. Sejam espontâneos, expansivos, carismáticos, alegres e principalmente bem comunicativos. Assim, a gente vai ter sempre mancada para contar. Porque quem não entrega tudo não leva nada, né? Me dá uma moral lá no Instagram. Segue o @mancadaminha. Não se esqueçam de seguir, curtir, compartilhar, ativar a notificação, comentar. Isso é muito importante. O roteiro é meu e a edição é do Léo Correia. E a dica do dia é, se você acha perigoso misturar manga com leite, é porque você nunca misturou tédio e chopi. E é com essa que eu vou.